Olá, sexto ano! Aqui é a professora Jéssica Paixão e vamos iniciar mais um módulo. Agora vamos falar um pouquinho sobre atmosfera, mas lembrando, quando iniciamos os módulos anteriores e falamos sobre biosfera, lá incluímos a atmosfera. Então, aqui a gente vai estudar um pouco mais detalhadamente. Lembrando que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Então, nessa figura, a gente pode ver que a atmosfera é aquilo e que está em azul em volta do nosso planeta. E a atmosfera ela pode ser dividida em 5 camadas. Falando sobre cada camada exatamente, nós temos a troposfera. A troposfera é a camada onde nós estamos, né? É a camada mais próxima à superfície terrestre. É nela onde há circulação de balões e aviões tripulados, que são aqueles aviões que carregam cargas ou pessoas, né? E é nessa camada onde nós temos também os fenômenos naturais, como vento, chuva, esses fenômenos. Em seguida, nós temos a estratosfera. Na estratosfera, nós temos a camada de ozônio. A camada de ozônio é aquela camada que protege o nosso planeta contra a intensidade dos raios ultravioletas. É nessa camada também, na estratosfera, onde nós temos a circulação dos jatinhos, que a gente chama de aviões supersônicos, né? São aquelas aeronaves que são mais velozes que os nossos aviões tripulados, tá bom? Por que elas voam nessa camada? Eles voam nessa camada porque nessa camada não tem tanta turbulência, não tem tantas nuvens, não tem tantos fenômenos naturais quanto na troposfera, tá bom? Em seguida, nós temos a mesosfera. Na mesosfera, parte dos meteoros são destruídos, graças a Deus. E aí, os que conseguem escapar da mesosfera, eles vão cair na superfície do nosso planeta, mas como meteoritos, tá? Essa camada é onde tem a temperatura mais baixa, olha lá, temperatura de menos 90 graus Celsius. Em seguida, nós temos a termosfera. Na termosfera, os raios ultravioleta do Sol são absorvidos. Então, são nessa camada em que o Sol consegue jogar os raios ultravioletas. Porém, lá na frente, né, na estratosfera, nós temos a camada de ozônio, que vai conseguir reter um pouco dessa radiação solar, tá? É nela que ocorrem também as auroras boreais, a aurora boreal ou austral. A aurora boreal, por exemplo, é um fenômeno natural que ocorre, né, no polo norte do nosso planeta, que é um fenômeno que a gente observa várias luzes coloridas no céu, normalmente esverdeado, tá? Então, isso acontece por conta do contato com os ventos, né, do nosso campo magnético do nosso planeta com os ventos solares que acontecem mais nessa camada, ok? E por último, nós temos a exosfera. A exosfera é a camada, a maior parte dos satélites de comunicação, né, as aeronaves são contidas nessa camada, e é a camada onde o ar está mais rarefeito, ou seja, a camada mais longe, onde temos menos oxigênio, que é imprescindível para a nossa vida. E aí, quando a gente vai para os componentes da atmosfera, quando a gente respira, a gente sabe que a gente não respira só oxigênio. A gente respira uma mistura de gases, onde nós temos 3 gases principais. O gás nitrogênio, que é em maior quantidade, o gás oxigênio e o gás carbônico e algum vapor de água, tá? E aí, o que acontece? Nós temos uma maior quantidade de gás nitrogênio. Como assim, Jéssica? A gente nem escuta muito falar sobre gás nitrogênio, mas sobre gás oxigênio. Sim, todo gás nitrogênio que nós inspiramos, nós exalamos também. Nós liberamos eles na nossa expiração, tá bom? Porque o gás nitrogênio, ele não é imprescindível para as nossas células funcionarem, mas ele é imprescindível para os outros seres vivos, como bactérias, animais também. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. O gás nitrogênio, né, ele
é importante, no caso, para os animais, e eles são obtidos para alguns animais através da ingestão de alguns vegetais, tá? Como a gente observa aí na figura, o gadozinho, a vaquinha, ela se alimentando desses vegetais. E nesses vegetais nós temos aí uma quantidade de nitrogênio, que nem sempre está na forma de gás, tá, gente? Então, as plantas, elas desempenham um papel importante. Elas dependem da ação de certas bactérias que vão transformar o nitrogênio em amônia. Então, nós temos aí, de um lado, as bactérias fixadoras de nitrogênio. Identificaram elas? Bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas são bactérias importantes que vão agir para transformar esse nitrogênio em amônia. Tá vendo? NH3 é amônia. E aí, essas bactérias, olha aí, elas são importantes e elas formam um nódulo nas raízes das plantas que estão associadas. Isso acontece em alguns casos, tá bom? A presença dessas bactérias, tá? E aí nós temos também outros casos, né? A amônia, ela pode ser disponibilizada no solo ou transformada em nitrato por algumas bactérias que são chamadas bactérias nitrificantes, que estão aí embaixo, mostrada na figura para vocês, tá? Então, ela vai ser importante para transformar a amônia em nitrato, que é uma outra substância, né, que pode ser absorvida pelos vegetais e utilizada pelas plantas na produção de suas proteínas, ok? E aí nós temos também o nitrogênio presente nos seres vivos, né, que retorna ao meio ambiente através da excreção. Então, quando a gente urina, aquele odor que a gente sente, né, que é de amônia, é por conta da presença do nitrogênio da nossa excreção. Nos animais, isso também vai acontecer. E aí, esses compostos, eles podem ser absorvidos pelas plantas ou transformados pelas bactérias que são conhecidas como desnitrificantes, que estão do outro lado aí. Então, essas bactérias vão produzir novamente o que a gente chama de gás nitrogênio. Então, só para a gente observar que isso é um ciclo, tá? Ele é um pouco confuso, mas só para a gente identificar que essas bactérias, tanto as fixadoras quanto as desnitrificantes, elas vão ser importantes para a produção e transformação do nitrogênio, ok? E o nitrogênio, ele vai ser importante também para as indústrias. Ele pode ser utilizado futuramente como produto de limpeza ou também para a realização de alguns explosivos, tá? E aí, nós temos aqui como exemplo algumas plantas que são conhecidas aí como plantas carnívoras, né? Por quê? Essas plantas, na verdade, elas conseguem aproveitar o nitrogênio direto dos animais. Como? Elas vão apresentar estruturas que vão facilitar a predação delas. Na letra A, nós temos aí a planta que ela tem umas jaulinhas para captar esses animais, e na B nós temos esses jarrinhos. Então, essas plantas, elas apresentam armadilhas para atrair esses animais. E aí, eles vão ser utilizados, né, para produzir os compostos nitrogenados, né, para as próprias proteínas dessas plantas, ok? Então, é assim que elas utilizam o nitrogênio. E aí, a gente entra no gás importante para a nossa vida, o gás oxigênio. Sem ele, nós não conseguiríamos respirar. Então, ele é imprescindível para a nossa respiração e também ele é importante no reino aquático. Por isso que as algas conseguem fazer também um fenômeno de fotossíntese, liberando oxigênio para o meio ambiente também, tá ok? Ele também é importante para a fotossíntese, né? As algas realizam a fotossíntese e as plantas também. Então, a natureza devolve para a gente, ela dá para a gente o oxigênio e ela capta o que a gente não precisa, que é o CO2, que agora vocês vão identificar como gás carbônico e não podemos esquecer, ok? Outro fenômeno importantíssimo, combustão. O oxigênio, ele é necessário para a combustão. Como assim, Jéssica?
quando nós temos lá um fenômeno de combustão, um fogo aceso em qualquer lugar, é porque a presença de oxigênio naquele ambiente possibilitou esse fenômeno. Eu vou mostrar para vocês através de um GIF. Então, aqui nós temos uma vela acesa, né? Nós temos aqui várias, no caso, velas acesas, que são apagadas quando nós colocamos um copinho. Por quê? Porque o copo vai fazer com que seja extinta ali a presença do oxigênio. E aí a chama vai se apagar. O líquido sobe, né, por conta da ausência desse gás. Então, quanto mais combustão, olha lá que eu estou mostrando, quanto mais combustão, eu vou ter ali maior presença desse gás oxigênio naquele ambiente, tá? Por isso que eu tenho depois uma maior quantidade de líquido ali. E aí, falando em oxigênio, a gente precisa entrar num efeito que é imprescindível para a nossa vida na Terra, é o efeito estufa. Como é que funciona o efeito estufa? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que acontece, né, no nosso planeta. Então, na verdade, os raios solares, né, que são conhecidos como raios ultravioletas, eles são oriundos do nosso Sol. Então, o Sol ele vai emitir essa radiação que vai chegar até o nosso planeta. Parte dessa radiação é absorvida, passa lá pela camada de ozônio, por todas as camadas da atmosfera. Só que parte dessa radiação ela é refletida de volta para a nossa atmosfera. Então, é isso que acontece no efeito estufa. Parte da radiação é absorvida, parte da radiação é refletida. Por quê? Porque nós não precisamos de toda a radiação ultravioleta, senão nós iríamos morrer aquecidos, né, no caso. E aí, o que acontece? O que então é aquecimento global, Jéssica? É a mesma coisa que efeito estufa? Não. Efeito estufa é um fenômeno natural que deve acontecer para que haja vida na Terra. Porém, alguns gases, como está mostrando aqui embaixo, como o CO2, que é muito exalado aí nos desmatamentos, na combustão, lá quando a gente utiliza muitos veículos, né, muitos automóveis, né, que precisam ali de combustíveis para funcionar e vão emitir gases tóxicos. Assim como a grande quantidade de gado que nós temos. O gado, né, eles lá se alimentam das plantinhas, né, dos vegetais, e eles vão precisar fazer também um efeito que a gente chama de produzir metano, né? O peido do gado, ele produz metano. E aí, o que acontece? Tanto metano quanto CO2, eles vão formar buracos na nossa camada de ozônio. E aí, os raios ultravioletas vão entrar com maior intensidade, mais do que deveria. Então, é isso que a gente chama de aquecimento global. É quando nós temos, né, um efeito estufa intensificado, maior do que o normal, que a gente não quer. E aí, a nossa temperatura do planeta começa a aquecer de forma absurda, causando várias, né, consequências desastrosas para o nosso planeta, ok? Então, nós terminamos por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima.